Boa tarde, está começando o Mundo Record News desta quarta-feira, com estado de tempo para a ilha de Santiago de 28 graus máxima e mínima de 23 graus, com céu nublado. Através de novo programa indicativo de cooperação Cabo Verde e Luxemburgo, eles assinam um acordo de valor de 78 milhões de euros. Informação avançada para o Ministro de Negócios Estrangeiros, que aproveita a oportunidade para papel cabo-verdianos na Luxemburgo para cumprir recomendações sanitárias na luta contra a Covid-19. O programa em vigor, que é o PIC4, Programa Indicativo de Cooperação, tinha um valor inicial de 45 milhões de euros. Nós negociamos em 2017 e 2018 um adicional de mais 3 milhões, prefazendo 48 milhões de euros, o PIC4, que começou em 2016 e vai até 2021. Agora, nós, há coisa de um ano, quando estiveram cá os 3 ministros luxemburgueses, falamos da possibilidade de aumentar o Programa Indicativo de Cooperação de 48 milhões para 60 milhões, mas agora, esta crise da Covid-19, voltamos a negociar e, graças a Deus, as coisas correram muito bem. E hoje vamos assinar um Programa Indicativo de Cooperação agora nos próximos tempos, vai vigorar durante os próximos 5 anos, de 78 milhões de euros. É muito importante para Cabo Verde. Rapidamente vou-vos dar os números por setores da atividade em Cabo Verde. Vamos ter cerca de 21 milhões de euros para o setor emprego e empregabilidade, 12 milhões de euros para água e saneamento, 6 milhões de euros para o desenvolvimento local, 10 milhões de euros para o clima, 12 milhões de euros para a transição energética e 15 milhões de euros para a ajuda orçamental setorial, com prioridade para 2 setores, saúde e emprego e empregabilidade. Vamos ter 15 milhões de euros para o setor saúde e emprego e empregabilidade. Diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, avança que o país que tem condições para fazer testes a todas as pessoas que precisam ser internadas nos hospitais para detectar se têm Covid ou não. Em relação à questão das pessoas fazerem teste antes de serem internadas, coloca-nos um grande constrangimento porque os testes o resultado não está disponível no mesmo dia para permitir que a pessoa para que se tome a decisão da pessoa ficar internada ou não. Mas há as medidas de prevenção que devem ser adotadas. Habitualmente os outros doentes que estão internados estão em camas que estão separadas a uma distância e prevê-se que as pessoas não fiquem em convivência como se estivessem em casa. Cada um deve ficar na sua cama. E, havendo uma situação de suspeita, claro que as medidas são tomadas em relação aos equipamentos de proteção individual. Já dissemos ontem que os equipamentos estão disponíveis nas estruturas para que os profissionais possam utilizá-los, mas também depende da atitude de cada profissional de saúde em relação à utilização desse equipamento de proteção individual, no sentido de reduzir ao máximo o risco de propagação da infecção, caso seja essa a situação. Mas ter que fazer teste a toda a gente não é possível, não há condições para fazer isso. A prioridade é fazer teste para a identificação de casos que são considerados casos suspeitos, para definir a situação, não é? Para saber se é realmente uma situação de Covid-19 ou não, e os contactos, a investigação dos contactos desse caso positivo. Infelizmente, não há condições, seria desejável, mas não há condições para fazer teste a todas as pessoas que precisam ficar internadas. E relativamente à questão de pessoas retidas fora de suas ilhas de origem, o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros avança que o processo tem decorrido na normalidade, apesar de cada satisfazer pessoas. A questão do pessoal retido aqui na Ilha de Santiago e nas várias ilhas,
eu diria que o processo tem decorrido dentro da normalidade. Há procedimentos a serem observados. O próprio Serviço Nacional de Proteção Civil só intervém numa fase deste procedimento. Há toda a inscrição que tem que ser feita via Serviços Municipais de Proteção Civil e, neste momento, os Serviços Municipais de Proteção Civil têm enviado essa lista à delegacia, as delegacias de saúde, que têm organizado para realizar testes nas ilhas onde se impõe a realização do teste. Aqui na praia tem-se feito isto com alguma frequência, é a ilha que neste momento ainda há registro de várias pessoas retidas, mas o processo tem estado a decorrer, não com a rapidez que eventualmente as pessoas quererão, mas estamos numa situação de exceção, repito esta palavra, às vezes há condições de segurança que temos que observar antes de pensarmos em facilitar o processo sem cumprir esses requisitos. Então, com base nesses pressupostos, tem-se feito os testes para que as pessoas possam regressar às suas ilhas de origem. Relativamente à desinfecção, tem-se feito desinfecção, não se tem massificado as ações de desinfecção nos bairros, mas tem-se feito desinfecção principalmente nas residências das pessoas que têm acusado positivo, e esse trabalho tem sido feito em articulação, delegacia e os bombeiros municipais. Também Proteção Civil encerra 21 estabelecimentos devido ao incumprimento de medidas sanitárias e ainda a entidade declara tolerância zero para incumpridores. Há falhas que nesta fase já não se justificam. É claro que nós, quando vamos a um estabelecimento, dependendo da gravidade do incumprimento, vamos atuar em consonância. E nas situações que se verificam risco de contaminação progressiva, nessas situações a tolerância será zero. O estabelecimento será encerrado, é instaurado um processo e só depois deste processo receberá a ordem para reabrir e retomar as atividades. É inadmissível termos numa mesa, que eventualmente era uma mesa só para uma pessoa, termos 4, 5 pessoas, umas em cima das outras. Ou seja, os estabelecimentos têm que se adequar, têm que garantir que as mesas estejam com o distanciamento recomendável. E nessas situações, quando vamos inspecionar e denotamos que praticamente não há a observância de nenhuma dessas condições, aí já agimos em conformidade, mas já há regras básicas, já há a questão da higienização, a entrada do estabelecimento e a saída, há a questão da limpeza, a questão da ventilação do próprio espaço, a questão do uso de máscaras, principalmente quando estamos a referir a supermercados. Ou seja, há questões que nesse momento se impõem a todos nós, que na maior parte desses estabelecimentos abordados recentemente denotamos essas falhas grosseiras. Um outro assunto, a ARMI avança que o serviço de acesso à internet teve um aumento de 7% no primeiro trimestre deste ano, com taxa de penetração de 80 acessos por 100 habitantes. Como avança o relatório da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, o serviço de acesso à internet registrou um aumento de 7% em relação ao período homólogo de 2019, com mais de 648 mil assinantes, quanto a taxa de penetração foi de 80 acessos por 100 habitantes no final do primeiro trimestre de 2020. Já no final do mês de março de 2020, o serviço de telefonia fixa contava com 56.936 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o qual corresponde a um decréscimo de 8% em relação ao período homólogo de 2019. E em relação ao quarto trimestre do ano passado, verifica-se um decréscimo de 1%. Quanto aos serviços nas redes móveis, o número total de cartões SIM ativos no país teve um ligeiro decréscimo de 0,36% em relação ao quarto trimestre de 2019 e a taxa de penetração foi de 107%.
E com o aumento de casos da Covid na Angola, governantes começam a pensar na volta e implementa medidas mais fortes para travar vírus. A Comissão Multissetorial de Combate e Prevenção à Covid-19 pondera recuar algumas medidas de desconfinamento devido à pandemia da Covid-19. Uma informação passada pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Todos os dias, novos casos da Covid-19 são diagnosticados no país. Começamos a caminhar com passos largos para a transmissão comunitária. Por causa disso, governantes começaram a pensar em voltar a implementar medidas mais fortes para travar o vírus. Mas a medida é vista por algumas individualidades como arriscada para várias áreas. Este economista, por exemplo, acredita que voltar a agravar as restrições seria muito pesado para as empresas em diversos ramos que já enfrentam uma fase crítica. Se nós continuarmos a fechar empresas, nós continuamos a fechar restaurantes, nós continuamos a fechar aqueles setores da economia que geram riqueza, nós poderemos sair de uma situação do Covid e termos uma profunda depressão econômica e levarmos muitos anos para poder recuperar dessa depressão econômica. O economista é ainda de opinião que seja encontrado um meio termo entre salvar vidas e salvar a economia. É preciso que os assuntos econômicos e os assuntos de saúde pública sentem a uma mesa e consigam encontrar soluções para poder coabitar esse protocolo do Covid-19 e a questão da sobrevivência das empresas. A Ministra da Saúde não especificou, entretanto, as áreas onde se pretende criar novas restrições, mas deixou claro a possibilidade de ser revisto o horário de funcionamento dos restaurantes, por exemplo. Além disso, pretende-se rever igualmente os termos que autorizam a prática de atividades físicas nas pedonais, entre outras medidas. Alguns cidadãos não criticam a iniciativa, mas afirmam que deve ser aplicada apenas no caso do Estado conseguir responder à necessidade das famílias mais carentes. Já para esta senhora, tudo deve ficar como está. Basta apenas que a população tenha plena noção do risco que corre ao não cumprir com as medidas de prevenção. Se só mesmo assim, já tem muita gente que está a sofrer. Um bocado das indústrias está aberta, os supermercados estão abertos das 8 às 6, 16. Muita gente não tem possibilidade. Imagine lá se fecha, o que é que vai ser de nós? Eu acho que essa é uma medida acertada, mas antes o Estado, né, deve criar condições no sentido de voltar as pessoas a manter aquelas famílias mais vulneráveis em casa. Quanto ao reinício das aulas, marcado para o dia 13 deste mês, nos subsistemas do segundo ciclo do ensino secundário e universitário, a Ministra da Saúde reafirmou que tudo dependerá da evolução epidemiológica, porém admitiu pela tendência de aumento de casos, a Comissão Multissetorial pode optar pelo não reinício nesta data. Já Moçambique registra 1.040 casos positivos de Covid, 8 óbitos e 280 recuperados. Nas últimas 24 horas, 1.104 pessoas foram testadas a Covid-19. Destas, 601 foram testadas em laboratórios do setor público e 503 em laboratórios do setor privado. Dos novos casos suspeitos testados, 1.076 foram negativos e 28 foram positivos para a Covid-19. Assim, o nosso país tem cumulativamente 1.040 casos positivos registrados, sendo 958 de transmissão local e 82 casos importados. Os novos casos reportados esta terça-feira são de nacionalidade moçambicana. Os mesmos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e do rastreio de contactos de casos positivos. Assim, dos 28 novos casos, 14 são do sexo masculino e os restantes 14 do sexo feminino. Moçambique continua com um cumulativo de 26 indivíduos internados devido à Covid-19. Destes, 6 continuam sob cuidados hospitalares. O país registra mais 3 casos totalmente recuperados da Covid-19 na cidade de Maputo. Assim, Moçambique conta atualmente com 280 indivíduos totalmente recuperados, 8 óbitos devido à Covid-19 e 2 óbitos por outras causas. Igualmente, contamos com 750 casos ativos distribuídos da seguinte forma: Província de Cabo Delgado, 153, Niassa, 12, Nampula, 297, Zambésia, 26 casos ativos, Tete, 18, Manica, também com 18 casos, Sofala, 19 casos ativos, Inhambane, 19, Gaza, 14, Província de Maputo, 76 e Cidade de Maputo, 99 casos ativos.
Nota volta para Angola, que investe na educação através do programa Apoio de Ensino Superior. O programa teve início em dezembro de 2019 e, segundo as autoridades, deve ser desenvolvido até o ano de 2024. Trata-se do UNIAO, um programa de apoio ao ensino superior que tem como principal objetivo aumentar o nível de capacitação econômica, apoiar os quadros qualificados, especializar e reconhecer as instituições de pós-graduação em Angola. Segundo a ministra, o programa centra-se maioritariamente na capacitação das instituições do ensino superior para que elas possam estar habilitadas de modos a cumprirem com o desejo do Executivo em colocar as universidades angolanas entre as melhores de África. Estamos a referir ao desafio da pós-graduação, ao desafio da investigação científica, ao desafio de uma boa gestão do ensino superior. Estes três pilares deste programa de apoio ao ensino superior, UNIAO, vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a capacitar melhor as nossas instituições de ensino superior com uma visão estratégica de futuro no lançamento das nossas instituições, no reconhecimento a nível internacional. Financiado pela União Europeia, com um valor de 13 milhões de euros, admite-se que o programa vai prestar um grande apoio ao sistema de ensino superior angolano, através da produção de conhecimentos e da promoção da inovação. O maior beneficiário é o Ministério do Ensino Superior, porque vai enquadrar os quadros e vai também mitigar o impacto do Covid e do revisão do orçamento estadual. Na ocasião, o embaixador de França em Angola mostrou-se satisfeito com a iniciativa e garantiu o seu total apoio ao projeto através da agência Expertise France. Quero agradecer sinceramente ao Ministério para o apoio e o acolhimento da equipe nos últimos meses. UNIAO é o segundo programa de cooperação financiado pela União Europeia a ser implementado pela Expertise France em Angola. Agora, no também para a nossa habitual revista de imprensa com notícias internacionais. Nessa quarta-feira informativa, a R7 traz como manchete: Quênia que critica a vacina de China usa tecnologia chinesa. Eis uma opinião do pesquisador. Ricardo Palácios está à frente de pesquisa de imunização contra coronavírus em parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês. Já Record Europa te informa: vírus já mata quase 540 mil pessoas no mundo. Pandemia de Covid-19 já infecta quase 11,7 milhões desde dezembro. A nível de África, Angola noticia pelo menos 239 pessoas morrem em confrontos étnicos na Etiópia. Voa trazer como manchete: Estados Unidos formaliza a saída da Organização Mundial de Saúde a partir de 2021. Euronews te destaca nesta quarta-feira: depois de teste positivo, Bolsonaro defende tratamento polêmico. Al Jazeera te noticia: manifestantes assaltam parlamento sérvio devido a bloqueio de coronavírus. Para último, notícias ao minuto te informa: Portugal registra maior subida de preços de casas no primeiro trimestre. A nível mundial, desde dezembro, a pandemia de Covid-19 já infecta quase 11,7 milhões e mata quase 540 mil. Tinha parte de tudo. Mais informações confira na Fala Cabo Verde com Edineia Barros.